Eu tenho a missão de conduzir o estudo da escola sabatina. Testando. Então eu tenho a missão de conduzir o estudo da escola sabatina. Já está saindo aí. Esse aqui não precisa não, só usar o daqui. É que o irmão pediu, né, para transmissão ao vivo. Está saindo ao vivo, o que você está falando, está saindo lá. Ok. Está tudo lá. Então eu gostaria da participação dos irmãos também. Fiquem à vontade em comentar na lição. Estaremos usando a lição que a Igreja Adventista do Sétimo Dia usa para estudo diário da Palavra de Deus. Então todos aqueles que querem fazer comentários, simplesmente levantem a sua mão e fiquem à vontade de fazer o seu comentário ao decorrer da lição. A lição da escola sabatina trata sobre a vida cristã, ou seja, a vida prática do cristão, o dia a dia do cristão. Mas antes de eu entrar no estudo dessa semana, eu gostaria de fazer um breve resumo do que foi falado na semana passada, porque eu creio que sem o estudo da semana passada, o estudo de hoje que nós iremos fazer, ele fica um pouco vago, ou seja, fica faltando ali uma mensagem preciosa que é a justiça de Cristo pela fé, pois sem a justiça de Cristo jamais poderemos ter a vida cristã da forma que realmente deve ser. Então vamos lá, vamos falar só um pouco sobre a lição que foi abordada na semana anterior, que falava sobre a graça e a lei. Não era isso que abordava a lição? A relação entre a graça e a lei de Deus. E eu creio que este ponto é tão importante para nós entendermos, porque eu tenho observado no tempo que eu sou adventista do sétimo dia, que existe na verdade uma falta de compreensão sobre esse tema dentro da igreja. E eu creio que essa falta de compreensão acaba levando a uma conduta cristã errônea. Ou seja, por isso que eu disse, vamos primeiro ver o que a lição passada abordava, para depois nós podermos abordar o que a lição dessa semana está tratando, né? Que é a vida cristã. Existem perguntas que são feitas na igreja como: somos salvos pelas obras da lei? O que vocês acham? Um cristão pode ser salvo através das obras da lei quando ele dizima, quando ele não mente, quando ele pratica as obras da lei? Pode ele ser salvo, sim ou não? Não. Ok, os irmãos estão afiados. A maioria disseram que não. Pode comentar? Não sei. As obras da lei são necessárias. Ok. Absolutamente necessárias, mas não suficientes. Ok, as obras da lei são necessárias, mas não o suficiente para a salvação. Em outras palavras, as obras da lei não podem salvar o ser humano. Essa nós estamos craques. Outra pergunta frequentemente que ouvimos é: para ser salvo, eu tenho que guardar a lei? Essa não é a mesma pergunta que a pergunta anterior. O que os irmãos acham? Para eu ser salvo, eu tenho que guardar a lei de Deus, sim ou não? Sim. Ok. Mas não somente. Ok, ouvi uns dizendo sim, outros dizem não somente. Por favor, pode comentar. Sim, deve ser guardado, mas não somente a lei, como também. Ok, então nós vemos que existe já uma divisão dentro de Israel. Existe, né, um entendimento diferente. Não estou afirmando quem estava certo e quem estava errado ainda, mas vocês compreendem que existe, na verdade, diferentes ideias dentro do povo de Deus sobre a salvação. E eu creio que é o tópico mais importante. Se houvesse ideias diferentes sobre algum outro ponto inferior, eu não estaria talvez tão preocupado e querendo retroceder na lição da semana passada para depois entrarmos na lição dessa semana. Porque o tópico da salvação é o mais importante de todos eles na Bíblia. Concordam comigo? Mas Sim. essa questão da salvação da lei ser suficiente de guardar, mesmo para aqueles que, como Jesus teve, né, discussões no ano passado com os religiosos lá da época, a lei somente não é possível trazer a salvação. Primeiro nós precisamos da fé em Cristo. Ainda mais porque essa questão da obediência, para nós obedecermos à lei, e essa obediência ser aceitável a Deus, nós precisamos de Cristo na nossa vida. Amém. Porque querer obedecer
Sem Cristo, sem Jesus, não que seria é possível, capacita né? a obedecer, Exatamente. a entender realmente, né, por que a lei é necessária e como obedecer essa lei. Então nós estamos aqui já encaminhando para a resposta, né? Mas ainda fica a pergunta. Com Jesus, logicamente é a questão, né, que para sermos salvos, mas ainda fica, temos que guardar a lei ou não temos que guardar a lei, né? Então eu estou lançando as perguntas e dentro da palavra de Deus nós vamos buscar as respostas. Sim, Fábio? Tem um texto da senhora White, na coleção Testemunhos, que ela diz o seguinte: as obras da lei não salvam, mas será impossível se salvar sem elas. Ok, então não somos salvos pelas obras da lei, frase bastante importante, né? Pelas obras da lei, mas também aqueles que serão salvos praticarão as obras da lei, né? Outra pergunta que frequentemente ouvimos: se sou salvo pela graça, pois a Bíblia afirma que somos salvos pela graça, por que tem que guardar a lei? Não é o grande questionamento do mundo evangélico, dos pentecostais. Somos salvos pela graça, por que vocês adventistas estão ensinando as pessoas a guardarem a lei de Deus? Se a lei de Deus, a guarda da lei de Deus, não faz nenhuma relação com a minha salvação, então por que nós temos que guardar a lei de Deus se somos salvos pela graça? Outra pergunta, e última que eu vou mencionar: se não tenho que guardar a lei para ser salvo, por que serei julgado pela lei? Porque nós sabemos que o padrão do juízo investigativo é o quê? A lei de Deus. Em Tiago, capítulo 2, verso 12, deixa claro que nós seremos julgados pela lei de Deus. Então, se a lei de Deus não interfere na minha salvação, se eu guardo ou se eu não guardo, não vai interferir na minha salvação, por que Jesus, ao julgar o mundo, ele vai utilizar como padrão moral a lei de Deus? Como se fosse ali o requisito. Deixa eu ver se o Giovanni cumpriu o requisito. Aqui está a lei. Deixa eu ver se o Giancarlo cumpriu o requisito. Por que ele usaria a lei se a lei, na verdade, se nós guardarmos, não terá nenhuma influência sobre a nossa salvação? Então, por isso que eu resolvi abordar um pouco esse tema, que existem bastante perguntas e eu nunca, na verdade, encontrei uma resposta satisfatória quando, assim, há comentários, né, na igreja. Não que eu não encontrei dentro da igreja adventista uma resposta satisfatória, mas eu digo de forma geral, quando existem lições e comentários sobre essa questão de salvação, eu tenho encontrado bastante divergência dentro da igreja. Na verdade, não deve ser muito surpreendente para nós que há divergências nesse ponto dentro da igreja de Deus, da igreja adventista, porque o Espírito de Profecia diz que a minoria dos adventistas do sétimo dia entendem a mensagem da justificação pela fé. Vocês compreenderam o que eu falei? A minoria de nós, na verdade, realmente compreendemos a mensagem da justificação pela fé, da salvação. Vamos começar com Efésios capítulo 2. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 2. E lá vai dizer sobre como nós somos salvos, verso bastante familiar de todos nós e também do mundo cristão, evangélico e pentecostais e denominações protestantes. Efésios capítulo 2, iniciando no verso 8, diz como nós podemos ser salvos. Está escrito: porque pela graça sois, qual é a próxima palavra? Salvos. Ok, como é que nós somos salvos? Pela graça. Ok? Aí depois diz, o verso continua dizendo, sem nenhuma sombra de dúvidas, por meio da fé. Ou seja, nós não somos salvos necessariamente pela fé. A fé é um ingrediente que deve estar lá. Nós somos salvos pelo quê? Graça. Pela graça. Mas por meio do quê? Da fé. A fé. Em outras palavras, em forma de ilustração, a graça está aqui. É o que nos salva. E o que vai me fazer alcançar essa graça, essa salvação? Pegar a fé. Então nós vimos aqui já a relação da graça e a fé, né? A fé, ela não necessariamente me salva. Ela é um ingrediente para eu
agarrar a salvação, que é pela graça. Pela graça sois salvos. E depois continua no verso 9 dizendo, vejam comigo, capítulo 2, verso 9, não vem das obras a salvação, para que ninguém se glorie. Então, é claro da palavra de Deus que nós não somos salvos pelas obras da lei. Nós ouvimos comentários que realmente aqueles que são salvos terão as obras da lei, mas até agora, aqui está nos dizendo que nós somos salvos pela graça, e a forma de alcançar essa graça, essa salvação, é por meio da fé. Agora eu gostaria de lançar a pergunta para os irmãos e podem comentar. O que é graça? Um presente merecido. Ok, eu gostei da sua resposta porque era na verdade que eu estava esperando ouvir. Foi dito que graça é um presente não merecido. Isso responde o que é graça, sim ou não? Vamos supor que eu tenho um presente para dar à irmã Gisele. Ok, eu tenho um presente. E alguém me diz, o que você vai dar para a irmã Gisele? E eu digo à pessoa, um presente não merecido. Porque ela não, suponhamos, né, um exemplo, não fez nada para mim, então ela não merece, eu digo, eu vou dar para ela um presente não merecido. Eu respondi qual é o presente que eu vou dar para ela? Não respondi, eu só disse que ela não merece, mas o que é o presente, eu não respondi. Então, quando nós falamos que graça é um presente não merecido de Deus, responde o que graça é, sim ou não? Não responde, só está dizendo que nós, seres humanos, não merecemos o presente que Deus nos deu. Que presente não merecido é esse que Deus nos deu? A salvação dos nossos pecados. Nós pecamos, nós merecemos ser perdoados? Não merecemos. Então, a graça que Jesus nos concede é o perdão dos pecados, que nós chamamos de forma teológica justificação pela fé. Então, a justificação pela fé, que é obter o perdão de Deus, é nada mais, nada menos que obter a graça de Deus pela fé. Agora eu pergunto para vocês, poder para obedecer à lei de Deus, para que eu não continue escravo do pecado. Suponhamos que eu seja um alcoólatra, e ali eu tenho aquele vício miserável, e gasto meu dinheiro, abuso da minha família, tenho um lar desestruturado, perco meu emprego, e aí Jesus me oferece poder para vencer aquele vício. Eu mereço esse poder? Não mereço. É um presente não merecido. Portanto, esse poder que eu não mereço é chamado de graça. Que teologicamente, esse poder que Jesus nos dá para obedecer, nós chamamos de santificação. Então, a graça de Jesus é a justificação pela fé e a santificação pela fé. Ou seja, o perdão dos pecados e o poder para obedecer a Deus. Isso é graça. Aqueles que dizem, sou salvo pela graça de Jesus e por isso estou isento de uma vida vitoriosa, de obediência. Na verdade, ele não recebeu a graça de Jesus. Porque se ele tivesse recebido a graça de Jesus, seria manifesto através das obras da lei. Vocês entenderam bem como eu coloquei a frase? Ou seja, as obras da lei manifestam que eu recebi o quê? A graça de Jesus. Vocês conseguem agora ver a relação da graça e da lei, da obediência da lei? Quem me salvou não foi a lei. Quem me salvou foi quem? A graça de Cristo Jesus. O presente que Ele me deu ao morrer na cruz do Calvário, oferecendo perdão, e ao interceder por mim, oferecendo poder para obedecer. Isso que foi que me salvou. Mas a manifestação dessa salvação é o quê? As obras da lei, que nós chamamos na lição de hoje de vida cristã. Então, a vida cristã é as obras da lei. Então, na verdade, a definição completa de graça é isso daí. Okay. Mas o que se fala, se prega, é só uma parte da definição. Exatamente. Porque não se fala a respeito do outro lado. Porque a graça não é só o perdão dos pecados. A graça é o poder que Deus confere a todo aquele que aceita Cristo
a vencer o pecado. Exatamente, muito isso bem. daí praticamente não se fala. É muito pouco falado isso daí. Inclusive até no meio. Exatamente. Você falou no início aí. Então vamos aqui continuar no nosso pensamento, porque eu não acredito que eu eliminei, ou talvez nem venha conseguir eliminar todas as possibilidades de entendermos mal esse tema, mas deixa eu abranger mais aspectos. Existe na Bíblia outros termos para graça. Por exemplo, salvação e graça são sinônimos, sim ou não? Sim. São sinônimos. Evangelho são sinônimos, é sinônimo com graça e salvação? O que vocês acham? O Evangelho eterno, né? Que são as boas novas. Que boas novas são essas? Respondeu a pergunta? Não respondeu. As boas novas é que Jesus deu a sua vida e intercede por nós para nos perdoar e nos dar poder para vencer. Isso é graça, salvação, Evangelho, tudo a mesma coisa. Outro nome que recebe na Bíblia que é sinônimo de salvação, de graça e de Evangelho. Nova aliança. Vocês já ouviram falar desse termo na Bíblia? Nova aliança, que na verdade é mais antiga que a antiga aliança, só é chamada de nova porque foi ratificada na cruz, ao Jesus estabelecer o reino de graça, mas a verdade é que a nova aliança é mais antiga que a velha aliança. Ela estava na mente de Deus mesmo antes de criar a terra. Ele havia planejado o plano da salvação, nova aliança. Ok? Graça, Evangelho, tudo a mesma coisa. Tendo isso em mente, que é tudo sinônimo, esses termos na Bíblia, vamos abrir em Hebreus capítulo 10, ok? Vamos lá, em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. A partir do verso 15, vai falar sobre a nova aliança, que é a mesma coisa que graça, salvação e evangelho. Vamos ver quem na verdade está falando aqui. É claro que eu não vou introduzir um novo tópico, mas olha só. E também no verso 15 do capítulo 10 de Hebreus, e também o Espírito Santo nolo, o quê? Testifica. Então quem vai falar agora é o Espírito Santo. Aí continua. Porque depois de haver dito, vamos ver o que o Espírito Santo disse. Essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor e o Espírito Santo. Porei as minhas o quê? Leis em seus corações, as escreverei em seus entendimentos. Isto é a aliança que Deus vai fazer para com o seu povo. Isto é a salvação que Deus vai fazer com o seu povo. Isto é a graça que Deus vai oferecer para o seu povo. Isto é o Evangelho eterno que nós devemos proclamar para o mundo receber. O que é o Espírito Santo escrever em nossa mente, em nosso caráter, em nosso coração o quê? A lei de Deus. Vocês sabiam que a graça de Jesus, o Evangelho, a salvação, inclui Deus escrevendo a lei no nosso caráter? Eu pergunto para vocês, posso eu ser salvo sem a nova aliança? Sim ou não? Não. Posso eu ser salvo sem a graça de Jesus? Sim ou não? Não. Posso eu ser salvo sem o Evangelho eterno? Não. Então posso eu ser salvo sem ter a lei guardada no meu coração? Não. Portanto, para sermos salvos, nós precisamos o quê? Guardar a lei de Deus. Amém? Amém. Através de quem? Do poder do Espírito Santo que Jesus nos concede. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer para as pessoas que eu acredito que para ser salvo é preciso guardar a lei de Deus. A pergunta é como que eu vou conseguir isso, que foi o que a irmã trouxe no início. Quem salva não é a lei. Quem salva, quem imprime essa salvação no meu coração é quem? Cristo Jesus através do Espírito Santo. Quem salva, quem me faz alcançar o critério, o padrão para ser aceito por Deus é Cristo. Mas esse padrão está dizendo, se você quer ser salvo, você tem que guardar a lei. Não pelas obras, que é exterior, mas aonde que é que tem que ser guardada, segundo a aliança? No coração, no caráter, no entendimento. Venha comigo em Provérbios capítulo 3.
Provérbios capítulo 3. Não se sintam legalistas, não permitam serem pressionados quando as pessoas olham para vocês. Olha, ele crê que tem que guardar a lei para ser salvo. A Bíblia ensina isso, amém? Amém. O Evangelho faz isso por nós. A graça de Jesus faz isso por mim e para você. Isso não é boas novas? Amém. Isso não é um presente não merecido de Deus? Ter a sua lei no coração? Olha só, Provérbios capítulo 3. O mesmo conceito você encontra também no Antigo Testamento para aqueles que, de forma equivocada, creem que o Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento em respeito à salvação. Em outras palavras, alguns creem que no Antigo Testamento eu era salvo de uma forma, no Novo Testamento eu sou salvo de outra forma. Mas a verdade é que quando nós lemos Hebreus capítulo 10, e o verso 15 e 16, que diz que o Espírito vai escrever a lei, Paulo estava citando o que o profeta Jeremias havia escrevido no Antigo Testamento. Então é da mesma forma. Olha só em Provérbios capítulo 3, o verso 1. Filho meu, não te esqueças da minha o quê? Lei. E o teu coração faça o quê? Guarde os meus mandamentos. No seu caráter, guarde os meus mandamentos. De novo, de que forma? Através de Cristo Jesus. Amém? Amém. Eu quero mostrar para vocês agora, em Mateus capítulo 19, vamos abrir lá. Mateus capítulo 19, que se alguém me acusar um dia de ser um legalista, porque você crê que para ser salvo tem que guardar a lei, aí você pode mostrar esse verso e dizer, então Jesus também era legalista. Porque naquela ocasião do homem rico, do jovem rico, quando ele veio para Jesus questionando de como ele poderia obter a vida eterna, vocês lembram qual foi a resposta de Jesus? Venham comigo em Mateus 19, no verso 16, vocês conhecem a história. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? O que eu farei para ser salvo, Jesus? Como eu posso alcançar a salvação? Agora continua lendo comigo, no verso 17. E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, interpretando, se queres, porém, ser salvo, faça o quê? Guarda os meus mandamentos. Vocês acham que Jesus era um legalista por ter pregado dessa forma? Não. Ninguém se atreveria a dizer isso. Nenhum teólogo se atreveria a dizer, Jesus, olha aí, ele está dizendo que a salvação é através da guarda da lei. Jesus não está dizendo que a salvação é através das obras da lei. Ele só pediu para o jovem rico fazer o que com os mandamentos de Deus? Guardar. E nós sabemos que a nova aliança diz que tem que ser guardada onde mesmo? No coração, pelo Espírito de Deus. Amém? Só isso que Jesus estava falando. E a forma que Jesus mostrou para esse jovem rico que ele não tinha lei no coração foi de que forma? Mostrando que ele amava mais as suas riquezas do que ao seu próximo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, as tuas obras testificam que a lei não está onde? No seu coração. Só isso que Jesus estava falando. Então, as obras da nossa vida ou testificam que nós não temos a lei no coração, ou testificam que nós temos a lei no coração. E se temos, quem colocou lá? Foi Cristo Jesus. Amém? Pela sua graça. Outro exemplo clássico que nós escutamos bastante no mundo religioso é sobre o ladrão na cruz. Não é assim? Somos salvos pela graça. Veio o ladrão na cruz. Ele não praticou a lei de Deus e não viveu, não dizimou, não guardou o sábado. Nós não temos detalhes, né, sobre a vida dele no passado. Tantos detalhes. Então as pessoas usam o argumento que o ladrão na cruz dá margem para que a lei de Deus
não seja um requisito para a salvação. Mas eu não creio dessa forma. A Bíblia não contradiz em nenhum ponto. Quando Jesus foi para a cruz, e aqueles 2 ladrões foram levados também para serem crucificados, quantos estavam vaiando Jesus? Os 2. Para mais detalhes, você pode acompanhar no livro O Desejado de Todas as Nações. Ambos ladrões, e o próprio nome já diz da forma que conhecemos, eles eram transgressores da lei de Deus. Eram pecadores. Estavam caçoando de Jesus e ali dizendo se é realmente Filho de Deus, nos salva e tudo mais. Só que um deles começou a contemplar a Jesus na cruz. E através da calma e do amor de Jesus, da sua serenidade, amor para aqueles que o crucificavam, começou a ser sensibilizado aonde? No coração. No coração. O Espírito Santo estava tentando implementar a nova aliança. E o Espírito Santo trabalhou de tal forma que aquele homem disse para Jesus: Mestre, o que foi que ele disse? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em outras palavras, mestre, eu quero ser o quê? Salvo. Será que a atitude dele havia mudado de quando ele foi para a cruz? De um ladrão que estava caçoando de Jesus, agora ele com humildade clamava pela salvação. Aquele ladrão na cruz, pelo trabalho do Espírito Santo, ele tinha mais fé que os discípulos. Pois os discípulos haviam perdido a esperança. E aquele homem tinha o que na cruz? Esperança da salvação. E ele disse: Mestre, lembra-te de mim no teu reino, quando entrares no teu reino. Você diz para uma pessoa que está morrendo: Fulano, lembra de mim. Você pede para uma pessoa que está morrendo lembrar de você? A não ser que você creia que ela vai fazer o quê? Ressuscitar dos mortos. Aquele ladrão, quando ninguém cria na ressurreição de Jesus, ele manifestou fé na palavra de Deus. Aquele ladrão era um homem mudado, convertido, transformado. A lei estava no seu coração. E embora ele não teve a oportunidade de manifestar que a lei estava no seu coração através de obras de dizimar e de fazer muitas outras coisas que nós conhecemos como vida cristã, as obras da lei, ele não teve oportunidade, mas ainda assim ele foi salvo porque ele guardava a lei no seu coração. Amém? Venham comigo, nós vamos depois pincelar na lição dessa semana, que eu gastei bastante tempo nesse tópico. Mas eu creio que ficou bastante claro. Nós temos que guardar a lei de Deus para ser salvo. A questão é como que eu vou conseguir atingir esse padrão, porque Deus ele tem um padrão. Como é que eu vou conseguir? Isso é através da graça de Jesus. Venham comigo em Apocalipse capítulo 22. Algumas traduções, este verso está adulterado. Já gostaria de adiantar, porque eu creio que ele é um verso muito evidente, que realmente para você ser salvo você tem que guardar a lei, e é bastante difícil questionar, e eu creio pessoalmente que foi obra do inimigo adulterar esse verso, mas eu sei que alguns de vocês vão ter a versão que traz a tradução mais aproximada do correto. Apocalipse 22, verso 14 diz: Bem-aventurados aqueles que fazem o quê? Guardam os seus mandamentos, para que tenham direito do quê? Da árvore da vida. Traduzindo, para que tenham direito da vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Então Deus deu o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos cumprir esse critério de Deus, que é guarda
os mandamentos de Deus para que tenha direito à árvore da vida e possam fazer o quê? O que diz lá o restante do verso? Entrar na cidade pelas portas. Vamos colocar esse verso ao contrário. Vamos tentar fazer isso? Vamos lá, vamos ler esse verso de forma ao contrário. Infeliz é aquele que não guarda os mandamentos de Deus, porque não tem direito da árvore da vida e não entrarão na cidade de Deus pelas portas. É o que o verso está, na verdade, querendo nos dizer. Que para nós entrarmos na cidade de Deus, para nós comermos do fruto da árvore da vida, nós temos que guardar a lei de Deus, através da nova aliança que Deus faz com o seu povo. Amém? Amém. Então, aí entra na lição dessa semana, e eu até peço para alguém me ajudar a controlar o tempo, que diz vida cristã, como eu já disse aqui anteriormente, vida cristã nada mais é que as obras da lei. Então vamos falar sobre as obras da lei, mas as obras da lei não salvam ninguém, elas só manifestam o que está no coração. Mas eu lanço outra pergunta para vocês, olha só, somos salvos pelas obras da lei? Já sabemos a resposta. Qual é a resposta? Não somos salvos pelas obras da lei. Aí vem a pergunta, por que não? Por que nós não podemos ser salvos pelas obras da lei? Por que nós não podemos ser salvos se nós tivermos uma conduta cristã, uma vida cristã, como diz a lição, impecável? Eu dizimo, eu vou na igreja no sábado, eu não como certos itens que fazem mal para o meu corpo. Por que eu não posso ser salvo através dessas coisas? O apóstolo Paulo diz que pelas obras da lei ninguém se pode justificar. Paulo diz que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E por que ele diz isso? Ele enfatiza de fato, ele enfatiza que a justiça de Cristo é o único que pode nos conduzir à vida eterna. Que é implementar a lei de Deus no coração, né? Pergunto para vocês que vai tentar ajudar a responder essa pergunta. Por que nós não podemos ser salvos pelas obras da lei só se a lei estiver no coração? A pergunta é, pode uma pessoa corrupta, ímpia, praticar as obras da lei? Pode um político fazer uma boa ação como montar um programa de alimentação aos pobres? Isso é obra da lei ou não é? É obra da lei. Mas qual foi a sua motivação por detrás? Será que a misericórdia e o amor aos pobres estava escrito pela graça de Jesus no seu coração para que externizasse daquela forma? Não. Ou será que foi outros motivos? É só um exemplo, né? Vamos supor que seja por motivos gananciosos. É por isso que Deus diz, pelas obras da lei não. Tem que ser com a lei no coração. E você não vai conseguir por si mesmo. Alguém levantou a mão aqui? Okay. Eu entendo isso só numa palavra que o apóstolo Paulo falou que se não tiver amor, nada disso tem valor algum. Então, se você não ama fazer a vontade de Deus, se você realmente não faz por amor, porque você ama a palavra dele, ama a sua vontade, ama fazer as coisas que ele diz para você fazer, então não tem valor nenhum. Principalmente também amor pelo próximo, né? Se você não tiver amor pela pessoa que está do seu lado, isso também não adianta nada. Acho que o principal é o amor. O principal é amor, né? E a Bíblia de Deus, ele resume, diz que o cumprimento da lei é amor, Deus é amor, o caráter de Deus, a sua lei é o seu caráter, né? Diz também em Romanos capítulo 5 que é o Espírito Santo que derrama o amor de Deus no nosso coração, né? Então, sim, por favor. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se ninguém tivesse pecado, vou fazer uma comparação com os anjos que não pecaram, seria possível ser salvo pela lei sim. Mas quando alguém peca, há uma ruptura, fica um espaço vão, vamos dizer assim, um vazio, uma dívida. E essa dívida
Esse espaço vão, ele só pode ser completado com a pessoa de Cristo. Então, por isso, nós necessitamos de Cristo, sim, mas também da lei. Salmos 119 diz que nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Deus, porque o Isaías diz que os nossos pecados eles fazem separação entre Deus e nós, entre nós e Deus. O pecado ele causa uma ruptura. Essa ruptura foi causada lá no Éden, que passou de geração a geração. E aí todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então precisamos de Jesus, sim, para poder guardar a lei e para sermos perdoados. Para sermos perdoados, porque aquilo que foi feito, que foi tirado pelo pecado, e para podermos conseguir guardar a lei de forma que Deus pede que nós guardamos. Porque de forma alguma a nossa obediência da lei, ainda que seja através da nova aliança, não pode cobrir os nossos pecados passados, que aí vem a morte de Cristo na cruz, né? Que é o aspecto da justificação pela fé. Ok, eu creio que ficou claro esse ponto da salvação. Eu posso também abordar mais sobre esse tópico de forma pessoal, se alguém desejar, mas vamos falar um pouco sobre a vida cristã, que é uma manifestação, ou deveria ser uma manifestação do que está no coração, mas a vida cristã ela deve ser aprendida por nós. Nós, como crentes, devemos permitir que o Espírito de Deus, aquele que coloca a lei no coração, nos ensine como nós devemos viver a nossa vida, como deve ser o nosso caráter. E o primeiro ponto que a lição traz, na lição de domingo, é mordomia. Ok? Mordomia. Eu vou ler uma passagem que estava na lição. É um ditado que é bastante... Não, na verdade não é esse ditado, mas eu vou ler o que está escrito na lição, na parte do domingo. A Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia define mordomia como a responsabilidade do povo de Deus. Eu quero que vocês vejam essa palavra. Responsabilidade do povo de Deus para com tudo que Deus lhes confiou. Ou seja, Deus nos deu coisas, tudo que nós temos é dado através de Deus, e nós somos responsáveis por essas coisas, e o uso dessas coisas também somos responsáveis. Aí define a vida, o corpo, o tempo, talentos, habilidades, bens materiais, oportunidades de ser útil aos outros e o conhecimento da verdade. Então, mordomia é tudo que Deus nos deu, deve ser usado para quê? Abençoar as pessoas, o próximo. Se eu tenho um carro, mas esse carro ele é simplesmente para mim e ninguém mais pode ser beneficiado com aquele carro, estou eu sendo um mordomo fiel? Não. Não estou. Mas vamos supor que eu estou sendo um mordomo fiel e aquele carro não só abençoa a mim, mas também abençoa o meu próximo. O que está no meu coração? A lei de Deus foi manifestada em fidelidade na mordomia. Tudo que temos deve ser para abençoar o próximo. Se eu tenho uma casa e aquela casa eu não estou nunca disposto a receber pessoas, a receber os servos de Deus, os irmãos da igreja, e eu uso aquilo simplesmente para mim, para o meu proveito próprio, que também Deus nos deu para isso. O que está no meu coração? Egoísmo, né? Então a lei de Deus não está lá. Agora, na lição de segunda-feira traz um outro aspecto da vida cristã, das obras da lei, que fala sobre o dízimo. O ato de dizimar pode nos salvar? O que vocês acham? Não. Se eu for fiel no dízimo, eu posso ser salvo? Não posso, porque é as obras da lei. Ok? Então, o que deve me salvar é o que está no meu coração, que Jesus colocou lá, através do seu poder, que é benevolência, que é abnegação, que é amor à salvação de almas. E aí entra o aspecto de você ter as obras da lei. Quando isso está no seu coração, esse amor pelo próximo, amor a Deus, a causa de Deus, é manifestado em fidelidade em
dizimar. Então nós temos que aprender um pouco da conduta cristã, mas ela em si não nos salva. Ela revela se realmente amamos a Deus e ao nosso próximo. Agora a irmã White comenta algumas coisas bastante pertinentes sobre o dízimo. Diz assim, isso é o Espírito de Profecia, fala do sistema do dízimo. Contudo, como me parece mesquinho a mente, ela falando do dízimo, ela acha uma coisa tão mesquinha, dar 10% a Deus das coisas que temos. Quão pequeno o preço, como é inútil o esforço de medir com regras, ou seja, regras matemáticas, o dízimo, né? Você dá 10%, isso é uma regra matemática. Quão mesquinho, pequeno é medir dinheiro, tempo e amor, tudo medido para Deus, em face de um amor e sacrifício incomensuráveis e que não se podem avaliar. Dízimo para Cristo, ó mesquinha esmola, vergonhosa recompensa por aquilo que tanto custou. Na cruz do Calvário, Cristo pede uma entrega incondicional. Então, nós às vezes achamos, eu tenho a lei de Deus no coração, porque eu entrego meu dízimo fielmente à igreja, à causa de Deus, então eu tenho a lei no meu coração. Mas será que realmente, se nós esquadrinharmos o nosso coração, está escrito lá, a gratidão, o amor a Deus, não terá outros ídolos diante de mim, pois os bens materiais podem se tornar ídolos. Será que o fato de nós estarmos dizimando realmente está revelando o que está no nosso coração? É por isso que é necessário um exame. Porque às vezes nós estamos dizimando, mas não significa que nós estamos salvos. Não significa que a lei de Deus está no coração. Então é necessário um esquadrinhamento. Na parte de sexta-feira traz uma outra citação do Espírito de Profecia. Essa que eu li se encontra em Testemunhos para a Igreja, volume 4, a partir da página 119 até a página 120. Ela diz assim: se alguém possui saúde e energia, o sistema de doação foi ordenado a fim de evitar o grande mal. Vocês pegaram aí até agora? O sistema de doação, dízimo e ofertas, Deus ele ordenou para evitar um grande mal. O que seria esse grande mal que Deus gostaria que não estivesse no coração de seus filhos? A avareza. Cristo viu que no desempenho dos negócios, o amor às riquezas seria a maior causa da eliminação da verdade e piedade no coração. O que seria a maior causa de eliminar a verdade, o amor a Deus, eliminar a lei de Deus, a nova aliança, a graça de Deus no coração? A ganância, o amor às coisas materiais, o amor a si mesmo, o egoísmo, né? A avareza. Então Deus ele queria tentar colocar uma barreira contra esse mal, para que Deus escreva lá no coração benevolente, amor ao próximo, amor a Deus, e estivesse ali uma barreira para não romper o que Deus havia escrito. Isso era o sistema de doação, que eram os dízimos e as ofertas. Ele viu que o amor ao dinheiro se congelaria profunda e solidamente no coração humano, fazendo parar o fluxo de generosos impulsos e bloqueando seus sentimentos às necessidades dos sofredores e aflitos. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 547. Agora vamos abordar um outro aspecto. Alguém tem algum comentário a fazer? Sobre a lição? Vamos abordar então outro aspecto da vida cristã, que está na parte de terça-feira. Na lição, no dia de terça-feira, fala responsabilidade para consigo mesmo. Venham comigo
comigo em Filipenses capítulo 2. Vamos abrir lá. Filipenses capítulo 2. Responsabilidade para consigo mesmo. Devemos amar a nós mesmos, sim ou não? Sim. Ok. Amar o próximo como a nós mesmos, né? Cristo nos ensina isso, a lei nos ensina. A aliança eterna coloca isso no coração. Mas existe algum ponto que amar a si mesmo se torna prejudicial, se torna pecaminoso? Sim. Sem dúvidas, né? Então nós vamos tentar fazer essa distinção. Quando amar a nós mesmos se torna pecaminoso. Em Filipenses capítulo 2, verso 5, diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo, o quê? Sentimento ou mente que houve também em Cristo Jesus. Então nós temos que ter a mesma mente de Cristo, o mesmo sentimento de Cristo. Olha o verso 8. Na verdade, ali tudo começa a descrever qual é a mente de Cristo. Vamos ler a partir do verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, o quê? A si mesmo. Então Cristo, ele teve que, em certos aspectos de sua vida, dizer não para o seu próprio eu, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, qual é a mente de Cristo? Ser servo para a salvação do próximo. Esta é a mente de Cristo. Quando o nosso amor ao eu, o nosso amor a nós mesmos, estar em conflito com o amor ao próximo, aí se torna algo que não deve ser acalentado, não deve ser alimentado no coração, né? Se torna pecaminoso quando nós não temos a intenção de beneficiar o próximo. A lição traz o seguinte comentário: se você ama a si mesmo, deseja o que é melhor para si, e o melhor para você é uma vida comprometida com Deus, que reflete o caráter e amor de Deus, vivida para o bem dos outros. O caminho mais seguro para garantir uma existência miserável é viver apenas para si, nunca pensando no bem dos outros. Então, amar a nós mesmos, ele é permitido desde que ele não venha entrar em conflito com o amor ao próximo, né? Vamos passar para a irmã Dani. Quando que eu entendi, né? Quando Jesus fala amar ao próximo a si mesmo, primeiro nós precisamos entender o que é amar a nós mesmos, para poder amar o próximo. E depois nós precisamos, antes disso, compreender o que é o amor aos olhos de Deus. Né? O amor, lá descrito em 1 Coríntios, né? É paciente, é benigno, ele não se agrada do mal, ele não se alegra com a injustiça. Então, se nós entendermos primeiro o que é amor e nos amarmos à luz do que é o amor de Deus, aí nós seremos capacitados para amar. Amém. Então, que Deus possa nos abençoar e que nós consigamos alcançar o critério para a salvação através de Cristo Jesus. Amém? Amém.